E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Abrindo nossas Bíblias para Daniel capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Nosso querido Deus, buscamos a tua direção. Que o Senhor fale conosco e que haja temor e tremor diante da sua palavra nesse dia que vivemos, neste culto que estamos aqui oferecendo ao Senhor como cheiro suave. Que o Senhor venha receber como recebeu o sacrifício de Abel. Pai, e ajuda os teus filhos através da internet. Pedimos a graça, a bênção, porque o Senhor conhece os nossos corações e sabe o que temos necessidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Poder sentar, meus irmãos. A mensagem provada cientificamente. E antes de nós entrarmos aqui na mensagem, o pastor Osmar, quando apresentava bebês, você nota que ele sempre usou o Salmo 127 e o versículo 3, né? Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. E a gente fica, quem tem filho fica preocupado. Quem tem igreja e é pastor também vive preocupado. O irmão Brana descreve de muitas maneiras, fala sobre Davi, né? E a preocupação, a oração, a intercessão por todos, né? São Paulo diz que nós nunca devemos parar de fazer intercessão, de orar, né? Lembrar o nome, às vezes você não consegue lembrar o nome de todos, mas como que Deus conhece, você coloca cada um as suas dificuldades, e às vezes a gente nem sabe que a pessoa está passando a dificuldade na viagem, no trabalho, na família, né? E também os pastores que têm seus rebanhos, né? As famílias também têm os seus problemas, né? E às vezes um psicólogo não vai resolver, né? Mas não descarta a possibilidade de você procurar um psiquiatra também,
Mas às vezes o problema é espiritual, né? O problema sendo espiritual, você recorre ao pastor, né? E o pastor realmente vai orar por você. Porque não são as palavras, às vezes uma palavra resolve, mas o importante é você confiar na oração, né? Na oração. E a família é o tema principal da Bíblia, né? A família é o tema da Bíblia. Nós que temos filhos, temos filha, temos netos, temos netas, vocês que têm mães, têm pais ainda vivos, né? E eu estava pensando, aí vem um tempo de sucesso dos filhos, quando a gente se alegra, se orgulha, né? Mas é o tempo dos fracassos também. A gente queria, o meu desejo era meus filhos todos aqui servindo a Deus, as noras, os netos, né? As netas, tudo servindo a Deus. Mas não é como a gente quer. A gente vai pela Bíblia, começa a fazer uma viagem desde Gênesis, e a gente também não encontra. Era o desejo de Jacó, né? Ter seus filhos tudo servindo a Deus, mas trouxeram tristeza, né? Às vezes os filhos trazem tristeza para nós. Eles trazem alegria até certa idade, mas depois vem a tristeza. E você pode ver que Moisés, um dos mandamentos, era para que os filhos honrassem pai, honrassem mãe. Então, às vezes, os filhos trazem alegria, mas às vezes também traz tristeza. Porque você cria com todo carinho, né? Com todo amor, né? E o seu desejo, você também não vai forçar, porque você não está numa era de santificação, numa era de legalismo, né? Tentar forçar a mulher, forçar o filho, forçar a filha, para poder servir a Deus. Isso não está certo pela Escritura, né? Eu desejaria minhas filhas, eu tenho 2 filhas, que estivessem nos caminhos de Deus, até certa idade foram, casar-se aqui, né? Servindo a Deus, mas não foi como eu quis, né? Minha filha mais nova, o pastor chega naquele ponto, porque a gente que conheceu a terceira puxada, conhece a terceira puxada, pregada pelo pastor Osmar, né, trazido tão esclarecido para nós. A segunda etapa, a gente estava em Laodiceia, né? A gente fazia qualquer tipo de casamento, a gente fazia, né? Mas quando nós chegamos na terceira etapa, na luz do casamento e divórcio, aí a coisa mudou, né? Aí você tem que chegar para um filho e dizer: meu filho, eu não posso te casar, só o juiz que pode te casar. Minha filha, eu não posso te casar, só o juiz pode te casar. Eu posso fazer uma oração para Deus te abençoar, mas fazer a cerimônia de casamento, não posso. Por quê? Porque nós chegamos na luz, nós chegamos na revelação da palavra. Quando a gente não tinha, tudo bem. Agora, se vocês que estão me ouvindo, pastores, faz isso, porque você não chegou na luz da mensagem de João. Se você estiver chegado na luz da mensagem, e como eu estava falando, primeiro a gente trata com os filhos, né? Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. O apóstolo São Paulo não tem nada escrito que ele foi casado. Mas ele disse: se alguém desejasse o ministério, ele tinha que preencher 19 requisitos. Uma vez eu ouvi o pastor Osmar pregando, ele disse assim: então eu não poderia ser um pastor, porque meus filhos não são crentes.
O irmão Branham também não poderia. Então, como é que se resolve isto? Na mensagem, na carta aos Hebreus, São Paulo diz que o ministério é uma chamada, e ele vem por soberania. Requisito é para quem deseja. E o irmão Branham, nos selos, ele disse que quem deseja não tem ministério. Quem corre atrás não tem ministério. Quando a mensagem entrou no Brasil, né, acendeu a luz da mensagem, o homem que trouxe a mensagem tinha problema de casamento. Pastor Osmar, como um profeta, ele disse para mim: Deus só achou ele que tinha chamada para incendiar o Brasil e 7 nações. Deus só achou aquele. Aí depois que a obra está avançada, a mensagem está em todo o país, aí aparecem os críticos, né? Porque depois de uma obra formada, tem que ir para o salão dos críticos, né? Depois que sai do salão dos críticos, vai para o salão da fama. Aí depois que foi pregada a mensagem, aparece as pessoas com mensagem na mão, dizendo que ele não podia ser pastor, que não podia ser pregador, que isso. Só que Deus chamou. Quem é você para dizer não para Deus? Deus chama um homem como Oséias. Leia o livro de Oséias. Manda ele casar com a prostituta. O irmão Branham disse na mensagem Alma que estão em prisão hoje, ele disse: eu não entendo isso não. Eu também não vou discutir com Deus. Depois ele manda casar com a adúltera, que era a mulher dele que tinha adulterado. Deus mandou ele casar outra vez com ela. E continuou profeta e profetizou e escreveu o livro de Oséias. O irmão Branham, nessa mensagem, ele disse: olha, Abraão mentiu para o rei, disse que Sara era sua irmã, e disse para Sara confirmar. E Deus, em vez de punir Abraão, ele puniu o rei, que ia casar com Sara. Deus acordou em sonho, aliás, despertou ele em um sonho, dizendo: você sabia que essa mulher tem marido? Você é um homem morto. Mas, Senhor, mas foi ele mesmo que disse que era irmã dele, que ela era sua irmã. Vai chamar ele para ele orar por você. Você não discute com a soberania de Deus, né? Samuel e seus filhos, o povo pediu um rei, e eles disseram para Samuel: nós queremos um rei, porque teus filhos não são como você. Mas Deus escolheu Samuel. Deus escolheu Davi. Ele não escolheu os filhos de Davi. O filho que veio substituir para tomar o trono de Davi foi Salomão, filho de Batseba, daquela mulher que Davi mandou matar o marido dela. Aí você vai querer discutir com Deus ainda? Às vezes você não sabe que Deus está naquele assunto. Não coloca seu dedo, não, porque de repente você vai entrar em juízo, botando seu palpite. Se você fosse olhar a genealogia de Jesus, você nem queria saber do Evangelho. Você já viu a genealogia dele? Ele vem da tribo de Judá, que teve um caso com a nora.
E aqueles 2 meninos que nasceram, Cristo vem dali. A descendência. Conhece a história de Ló e suas 2 filhas, que embebedaram o pai e tiveram um caso com o pai e nasceram filhos. 2 nações, os amonitas e os moabitas. Conhecemos a história de Ruth. E Ruth vem dos moabitas. Vai discutir com Deus, meu irmão? Vai tentar ensinar Deus em sua soberania? Por isso a salvação é por fé. Você ajuda tantas famílias. Você ora e a gente vê aqueles moços, né, firmes, fiéis, que estão me assistindo pela internet. A gente dá os mesmos conselhos para os filhos da gente. Parece que entra no ouvido e sai no outro, mas não é. Foi assim com os filhos de Noé. Foram assim com os filhos de Abraão. Foram assim com os filhos de Brana. Irmão Brana disse que desejava muito ver Billy Paul no púlpito. Mas um dia ele chegou de viagem, Billy Paul tinha fugido com a moça. Pergunta e resposta número 3. Profeta conhecido no mundo todo. Mas isso é a Bíblia. O pastor Osmar dizia, as pessoas olham para nós e pensam que a gente é o super-homem. Não, estamos cheios de fraqueza igual vocês também. A família tem problema igual a sua família, talvez piores. Mas às vezes as pessoas pensam, mas não é assim, meu irmão. Na carta aos Hebreus, o sacerdote foi tomado dentre os homens, são rodeados de fraqueza também. Assim foi Brana, assim foi pastor Osmar. Ele pregou a mensagem, eu não estava nesse encontro, mas a gente ouviu. O meu maior desejo, foi o maior desejo da irmã Raite Mose. Qual o seu desejo? $1 milhão, a cura da sua irmã que está paralítica, na cadeira de roda. Ela disse, meu maior desejo. Ela tinha dito a coisa certa. É a salvação dos meus 2 filhos. Eu lhe dou. O meu desejo é a salvação dos meus filhos, das minhas filhas e o seu. Você que não tem a mulher crente, seu maior desejo é vê-la salva. Seu maior desejo é ver o seu filho, a sua filha salvo. É o seu desejo. Ou o maior desejo é comprar mais uma casa, mais um carro. E como é que fica a família? No milênio você vai estar com a sua família. No novo céu e nova terra, na nova terra você vai estar com a sua família. Porque Deus começa com família, termina com família, a eternidade é com a família. Por isso Brana não é uma denominação, Brana é uma família. Aí vem o tempo do fracasso dos filhos. Quando você voltar para casa, queda e levantamento da família. ORC, Osmar Rodrigues Costa. Eu escutei hoje. Aí vem um tempo do fracasso. Vai jogar fora?
a filha, o filho. Aí corta no seu coração. Não vê o filho nos caminhos, não vê a filha no caminho, não vê na mesma fé que você está. A gente joga água suja fora. A gente não joga o bebê fora. Depois que você lava o bebê, você joga água fora, água suja. Não joga água suja e bebê fora, não. Erro, você tem que corrigir o erro. Você não vai deixar também o filho e a filha fazer o que quer dentro da sua casa. Né? Você vai corrigir. Você vai dar o conselho. Alguns ainda não têm filho, mas você vai ter. Quem tem, já tem experiência. Então, ame os seus filhos. Não meça as palavras que vai dizer para que você não desanime eles. São Paulo disse, você não deve desanimar os seus filhos. Você pode criar um trauma que não vai curar para o resto da vida. A maneira que você trata o seu filho e sua filha. Errou? Ajude. Os dois, ajude esse filho, ajude essa filha. É o que eu faço na minha casa. Ajudar. Porque se eu não ajudar os meus, como é que eu vou ajudar os seus? Porque eu não tenho a missão de ajudar só os meus, mas os seus. O seu trabalho é ajudar os seus. O meu é ajudar os meus e os seus. Então, nós ajudamos eles a levantar. Qual é o meu maior desejo? O seu? É os meus filhos salvos. Eu fico feliz de ver o Samuel cantando aqui. Criou na igreja. Teve o tempo dos fracassos, mas vem um tempo do sucesso. Eu queria ver a Janice casada na igreja, mas não quis casar na igreja. Eu também disse, eu também não vou fazer teu casamento. Eu queria ver a Lídia casada aqui na igreja. Mas não, vai ter que casar no cartório. Por quê? Eu estou preso nessa palavra. Eu não prego ela para vocês somente, eu prego para a família. Pode ser o maior inimigo, a pessoa que te feriu. A missão nossa é levantar aquela pessoa, é ajudar, principalmente a família, principalmente a nossa família, os nossos filhos. Pastor que está me ouvindo, eu sei, tem muita gente que me ouve. Vocês também têm o mesmo problema que eu tenho. Agora, você já pensou bem se meus filhos fossem tudo certinho, tudo casado direitinho na igreja, eu ia exigir muito de vocês. Por isso, o pastor, o sacerdote é rodeado de fraqueza. Samuel era o sacerdote, profeta e rei. Seus filhos não eram como ele. O povo mesmo via, a igreja disse, nós queremos um rei, tu vai morrer, já está velho, e esses meninos vão querer tomar conta. Teus filhos não são como tu. Olha os filhos de Eli, Deus matou. E Eli caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu junto também, porque não corrigiu os filhos. Quando Balaque chamou Balaão para poder amaldiçoar Israel, a mensagem que diz é este: Balaão foi na retaguarda de Israel. Balaão foi procurar a parte vergonhosa do ministério de Moisés, que era o ministério, que eram os ministros. E Balaão encontrou homens
ministro, pregadores com problema de casamento. E gravíssimo. E Deus nunca esqueceu o pecado de Balaão. Você que fica procurando falha, Deus não vai esquecer. Você vai entrar no clube de Balaão. E ali foi aonde Balaão viu a fraqueza do ministério, a fraqueza da igreja. E aí, aonde ele fez a festa de Baal-peor. E aí, quando você chega nas eras da igreja, você vê o nome de Balaão ali, na era de Pérgamo. Deus nunca esqueceu aquele pecado. Ele fez tropeçar os filhos de Israel. Tropeçar. É como as pessoas que fazem essas postagenzinhas na internet. O negócio é o espírito que está por trás da pessoa que faz as postagens. Dizendo que nós estamos, entre linhas a gente sabe, que nós estamos adorando um homem. Nós não adoramos nem Brana. Nós vamos adorar o pastor Osmar? Você tem que saber como é que o espírito que está por trás disso. São gente caíram da graça. Caíram da graça. Estiveram conosco, diz São João. Saíram de nós porque não era dos nossos. Porque se vocês fossem dos nossos, vocês teriam permanecido conosco. Na nossa fraqueza você estaria conosco, no nosso tropeço você estaria conosco, nos momentos bons você estaria conosco, nos momentos ruins também você estaria conosco. Mas vocês tomaram o caminho de Balaão, de Coré, Datã e Abirão. Os pecados dos pais Deus visita nos filhos. Ninguém escapa disto. Então, ministério é soberania. É soberania. Por isso São Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é o meu assunto. Porque o que nós tratamos aqui, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, é mais importante do que a política, é mais importante do que a religião. Nós estamos tratando aqui algo da vida eterna. O que você ouve aqui é vida eterna, é a árvore da vida eterna. Não é árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tem gente que ainda está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele teve filhos e filhas. E no final, ele já estava velhinho, Adonias tentou usurpar o trono do pai. Ainda o pai com os olhos abertos. Quando a promessa era para Salomão. A promessa era através de um profeta. Ainda que Natã estava na terra. Herança do Senhor e os filhos.
Ame os seus filhos. Não importa o que eles tenham feito. Ajude o seu filho, a sua filha. Não importa o que ela fez, é sua filha. É o seu filho. Deus deu para você cuidar dele. É a sua mulher, é a sua esposa, cuida dela. É o seu marido, cuide dele. Ele não é um qualquer, é seu esposo. Ah, não está casado no papel, mas vocês estão casados pela palavra. O dia que puder casar no papel, case. Respeite-a. Seja o exemplo. Respeite este homem. Homem, respeite essa mulher. Respeite ela. Não fique falando dela para os seus colegas. Não fique falando do seu marido para as outras irmãs, para a tua família. Quando vê, o seu marido está na boca de todo mundo. Você tem que respeitar ele, respeitar ela. O filho respeitar o pai, respeitar a mãe. Quando eles respeitam dentro de casa, eles são bons funcionários. O patrão nunca quer perder aquele filho, aliás, aquele funcionário, aquela funcionária, nunca quer perder ele. Porque é um bom filho em casa. É uma boa filha em casa. É uma boa funcionária. É um bom funcionário. Isso aí é a Escritura. Isso aí é a palavra eterna de Deus para os nossos corações. Nós falamos bastante nisso aqui, mas estava dentro de mim para poder falar essas coisas para vocês, né? Que a gente chega num ponto que você tem que dizer não para o filho. Como pastor, na parte de casamento. Não posso te casar. Só o juiz pode, porque vocês já estão vivendo juntos. Então, eu não posso fazer isto. Então, eu, como pastor, você, no outro lado, como pastor, também não pode. Casamento e divórcio é uma revelação. Casamento e divórcio, cada caso é um caso. O pastor pode fazer uma oração. Você pode fazer a sua festa lá no salão, o pastor vai e faz uma oração por você. Mas você não vai lá, depois de estar vivendo todo aquele tempo, botando véu, grinalda, né? Você pode até ter um vestido branco, mas não de véu. Porque o casamento, a mulher está representando a noiva de Cristo. Por isso a terceira etapa nos trouxe essa luz, meu irmão. A terceira etapa nos trouxe essa luz, minha irmã. Mas eu posso orar por você. Lá no salão, fazer uma oração para Deus abençoar o seu casamento. Mas não fazer uma cerimônia. A cerimônia é algo muito sério. Eu já fiz isto. Hoje não faço. Hoje eu faço uma oração. Nós temos que fazer as coisas certas. O pastor Osmar, ele, como estava representando João, ele comeu o livrinho, ele comeu o casamento de divórcio. Ele diz casamento de divórcio. Hoje é de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11. Não é mais de acordo com de 1 a 7. Porque de 1 a 7, ainda o povo estava em Laodiceia. Ainda estava cego. Estava cego com respeito à ceia. Olha, tem lugares aí que eles, para fazer o pão, eles colocam azeite. Irmão Brana não ensinou isto.
Ele não ensinou. Então, o casamento e divórcio é de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11. Tudo é de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11 hoje. Porque João, mensagem à brecha, é apóstolo e profeta. Quem responde por essa geração? Não é Brana. Não, nós temos a mensagem de Brana, explicada e esclarecida por João, mas quem responde a mensagem é sua vida digna do Evangelho. Quem responde por essa geração? O irmão Brana diz: não sou eu respondo pela minha. Uma geração é 40 anos. Nós estamos aqui dentro da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. O profeta dessa geração é João. É o ministério da esposa. Por isso você aperta o play e ouve uma voz só. Se você ouvir 2, 3 vozes, você já vai entrar em confusão. Aí tem um grupo aí que diz: não, pastor Osmar só foi pastor. Aí outro grupo diz: não, é profeta. A noiva o reconhece como profeta. Porque se não fosse o ministério dele, nós estaríamos em confusão na terceira etapa pirata. Nós estaríamos na primeira e segunda etapa confuso. Eu já prego há década essa mensagem. Em 2011, 2012, eu ouvi um CD. Eu ouvi a voz dele, depois de ter lido várias vezes os 7 selos, tanto em português quanto em espanhol. Eu não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono. Nunca preguei nesse púlpito, de 2011 para trás, que ele subiu com um novo nome. Não tinha luz. Mas quando eu ouvi, Deus acendeu a luz. Da mesma forma Deus acendeu a luz. Ninguém te engana mais. Nenhum pastor te engana, nenhum ministério te engana. Mas claro, eu escrevi uma frasezinha hoje, no culto do pastor Mendes. No ministério do irmão Brana, tinha casca para proteger o grão. Depois da morte do pastor Osmar, o grão soltou para fora. E a casca da ressurreição isolada, da dualidade, do concílio de pastores, manifestou. A casca é a parte grossa, dura, rígida. No ministério do pastor Osmar tinha a casca também. Com a sua partida, a casca se manifestou. E o grão também. O grão continua ouvindo a voz. A casca tem a sua interpretação e ainda usa a trechinho da mensagem. Hoje tem o grão e a casca dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Queira ou não queira, isso é mensagem, meu irmão. Minha irmã. Casca e grão. Pessoas boas, mas foram casca, só protegeram. Serviu por um tempo. Você apenas serviu por um tempo. Você já viu é como quando levantaram esse prédio aqui, ó. Levantaram as paredes. Aí depois tinha que bater a laje. E o que é que vai embaixo? Pau de escora. Até secar a laje não pode tirar o pau de escora. Quem trabalha com construção aqui? Tem alguém? Tem alguém na internet? Você sabe disso.
tem que botar os paus de escora. Depois de seco, o pau de escora não serve para mais nada. Tem que descartar os paus de escora, ele tem que sair fora, porque você tem que arrumar o salão. Você tem que rebocar, você tem que pintar. Você já pensou bem esse salão aqui cheio de pau de escora? Aí Deus tira o pau de escora. Serve por um tempo. O himeneu serviu por um tempo. O fileto serviu por um tempo. Protegeu o grão por um tempo. Mas vem um sol, a vagem abre. O grão salta para fora. Tem uma mensagem que o irmão Brana disse: são apenas tapa-buraco para os eleitos passarem. Serviu por um tempo, depois não serviu mais. Você não vai tentar trazer pau de escora tudo sujo de cimento, né? Quanto mais aquele de eucalipto assim, que a casca começa rasga para fora. Aí você bota lá fora. Vai para quê? Para o fogo. Jesus, em São João capítulo 16, ele disse: eu não perdi nenhum que me deste, exceto o traidor, para que se cumprisse a Escritura. Irmão Brana disse: se Deus me mandasse para o inferno, eu ia amar a Deus lá. Se Ele me mandasse para lá. O amor que Ele tinha por Ele, eu ia amar de todo o meu coração a Ele. Ele disse: se eu fosse um falso, eu queria ser um falso verdadeiro. Não um falso. Ele disse: eu queria ser um verdadeiro falso. Tem o falso, tem a casca. Você não faz farinha da casca. É o grão. É o grão que você faz a farinha. Você come o pão, o bolo. A noiva é grão, mas tem que ter uma casca para proteger por um tempo. É por um tempo. Deus te abençoe. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por esta hora. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela sua palavra. Eu peço a tua bênção para cada família, para cada mãe, para cada pai, para cada avó, cada avô. Eu peço a tua bênção, Pai, para cada filho, filha, cada neto, para que sejam reverentes, obedientes, respeitosos. Ó Deus, para que os filhos reconheçam o amor que os pais têm por eles, que as filhas reconheçam. Ó meu amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta hora. Muito obrigado pela sua palavra, pela audiência, Pai, pelos teus filhos através da internet. Que o Senhor assim os abençoe ricamente, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção.